fecha os olhos. Pensa numa bandeira. Provavelmente apareceu vermelho, azul, talvez um amarelo. Agora tenta achar o roxo. Difícil, né? Quase 200 países no mundo e o roxo simplesmente não aparece. Não tá nos mastros da ONU, não tá nas camisas de seleção, não tá em lugar nenhum. E isso é estranho, porque durante séculos o roxo foi a cor, símbolo dos deuses, uniforme de imperador. Então por que a cor que todo mundo queria é a única que ninguém tem? Não foi escolha estética, foi sangue de molusco, economia de escassez e um erro de laboratório que chegou tarde demais. Para entender esse vazio, a gente precisa voltar 3.000 anos. Fenícia. Tinha um molusco lá chamado Murex. Os fenícios descobriram que se você quebrasse a concha e tirasse uma glândula específica, saía um muco leitoso. Nojento? Piora. Esse líquido, quando pegava sol e oxigênio, passava por uma transformação. Branco, amarelo, verde, azul e, finalmente, púrpura. Mas o custo? 12.000 moluscos para 1 grama de pigmento. 12.000. Tiro, no atual Líbano, virou uma fábrica de luxo que fedia a peixe podre a quilômetros, mas o resultado era hipnótico. Diferente de outros corantes que desbotavam, a púrpura de Tiro ficava mais vibrante com o tempo. Não era só cor, era tecnologia de ponta. Isso criou uma economia meio absurda. No Império Romano, 1 quilo de seda tingida de púrpura custava uns 150.000 denários. Para ter ideia, vários anos de salário de um soldado de elite. O imperador Aureliano proibiu a própria esposa de comprar um chale roxo. Disse que era caro demais, para o dono do mundo conhecido. E aí entra o problema real. Uma bandeira nacional precisa ser reconhecível, durável e, principalmente, reproduzível. Imagina o Império Britânico tentando produzir 10.000 bandeiras para os navios. Usar roxo seria costurar com um diamante, suicídio financeiro. As nações não escolheram vermelho, azul e branco porque eram bonitos. Escolheram porque a química da época conseguia escalar sem que quebrar o tesouro. Mas tem algo além do dinheiro. Existiam as leis suntuárias, Idade Média, Renascimento. Se você fosse pego usando roxo sem ser da família real, podia ser executado. O roxo era código visual de separação. E as bandeiras? Bandeiras começaram a surgir como símbolos de união, de povo. Como você representa o povo com uma cor que o povo é proibido de vestir? O roxo carregava peso de tirania, era majestoso demais para ser democrático, sagrado demais para ser nacionalista. O design das nossas bandeiras foi moldado por necessidade prática e simbolismo de classe, ao mesmo tempo. O mundo mudou numa tarde de 1856. Londres. William Henry Perkin tinha 18 anos, prodígio da química. Ele não estava tentando criar revolução estética, estava tentando salvar vidas. Queria sintetizar quinina, único remédio para malária. No laboratório improvisado, misturou alcatrão de hulha com álcool. Falhou. Em vez de cristais medicinais, uma gosma preta. Mas quando foi limpar o balão com álcool, a gosma virou um violeta profundo, radiante. Ele tinha inventado o primeiro corante sintético, a malveína. De repente, roxo não vinha mais de 1.000 mortes marinhas, vinha de fábrica. O preço despencou. A rainha Vitória usou roxo na Exposição Real de 1862 e o mundo enlouqueceu. Chamaram de Década do Malva. Qualquer pessoa podia usar roxo agora. O mistério tinha acabado. Então, se o roxo ficou barato em 1856, por que as bandeiras continuam sem ele? A resposta é talvez a força mais assustadora da sociologia: inércia cultural. Em 1856, a maioria das nações já tinha bandeira. Estados Unidos com as estrelas, França com o tricolor, Reino Unido com a Union Jack. Mudar a bandeira de país é tipo mudar DNA. Precisa de revolução, colapso. As nações que surgiram depois, colônias que ganharam independência no século XX, até tentaram. Dominica colocou o papagaio Cícero na bandeira em 1978, um dos raros toques de roxo. Nicarágua tem um arco-íris com faixa roxa, mas para o resto do mundo, o tempo do roxo já tinha passado.
A gente ficou preso na paleta de um mundo que ainda dependia de caracol marinho. O que essa ausência diz sobre a gente? Diz que nosso presente é habitado por fantasmas de economia antiga. A gente acredita que tradições são escolhas deliberadas, valores eternos, mas muitas vezes são só o que sobrou quando a escassez botou um limite. A gente não tem bandeira roxa porque durante 3.000 anos a humanidade não foi rica o suficiente para ter uma identidade púrpura. E mesmo agora, com pixels e pigmentos infinitos, a gente ainda carrega o trauma financeiro do Império Romano nos mastros. Da próxima vez que você vê uma bandeira hasteada, não veja só país, veja cicatriz de sobrevivência. E se pergunta, quais outras partes da sua vida são definidas por limitações que nem existem mais? A história é uma tinta que seca rápido, e às vezes, quando a cor finalmente fica barata, a pintura já está pronta.